Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, muito obrigado pela sua participação. Nós sempre acatamos a sua opinião, as suas sugestões, que vem através do Facebook, está aparecendo aí na telinha, que vem também através do Sicom, nosso parceiro de sempre, que vocês aí têm participado com eles, mandando sugestões também. Nós estamos sempre atentos às suas sugestões. E também agradecer muito a ideia de que nós possamos entrar dentro da sua casa e levar informações para vocês em relação a todas as notícias, todos os sentidos culturais, não culturais, de condomínio e de matéria de âmbito geral. E está conosco o Rubens Moscatelli, presidente Sicom, nosso comentarista. Obrigado, Rubens. Obrigado, Querela. Realmente, essas questões que você menciona e esse chamamento que você fez me leva a dizer para as pessoas que podem criticar, porque crítica eu entendo como sendo um motivo pelo qual você melhora, né? Então, critiquem. Por favor, né? É um motor da evolução, da melhora. Precisamos das críticas para poder caminhar nesse sentido. Não, na verdade, né, Querela? Porque quando a gente é muito elogiado, se você é muito elogiado, vira uma adulação, e adulação não é legal. Não, que você leva ao orgulho, aí você não se melhora. É nesse sentido que eu estou falando. E mantém a gente numa zona de conforto que não é bacana, né? Que assim, criticar não quer dizer esculhambar. Né? Até que pode, fique claro. Até né? pode, a gente lê o que dá. Não, né? mas assim, a crítica, não existe esse negócio de crítica construtiva ou destrutiva, porque a crítica é uma opinião. Perfeito. Porém, quando você for colocar qualquer coisa na rede social, não esqueça, o Dr. Querela aqui é especialista, né? Então não ofenda. Você pode, liberdade de expressão é um direito garantido por você, mas adjetivar é um problema. Tem que tomar cuidado quando você começa a criar adjetivos aí. Tem as consequências. Fica muito, Está conosco o Antônio Carlos Souza Campos, ele é arquiteto, é proprietário da U Arquitetura e Urbanismo. Nós vamos falar de mobilidade urbana, vamos falar de bastante coisa. Muito obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço mais essa oportunidade aqui e, se possível, colaborar com alguma formação, pelo menos como cidadão, né? Não necessariamente como profissional, porque quando a gente está na nossa profissão, a gente atende um caso específico, mas a gente também está do lado público, do lado que também consome a cidade, né? Então, desse lado, eu acho importante também as observações que a gente tem a fazer. Muito bom. Gente, o VLT está aí, está passando aí já na nossa cidade, está funcionando. Tá bom para você? Você já usou? Já foi passear ou usa de verdade? Tá a todo vapor. Eu queria comentar um pouquinho sobre isso, aproveitar a figura do arquiteto, urbanista, e entender o que o VLT tem proporcionado de melhoria para a nossa cidade. Rubens, o VLT do Canal 2 para Francisco Glicério, a coisa lá se transformou. Verdade. Eu achei que ficou muito bom. Nós até comentávamos aqui antes do programa iniciar, né? A mudança visual e ao mesmo tempo de utilização maior das vias, do entorno. Eu mesmo já tenho mais de 30 anos, não sabia que tinha tanto espaço atrás daquele muro, né? O muro limitava a sua maneira. De vez em quando até me confundo quando eu vou para algum lugar, porque ainda não me adaptei com a Francisco Glicério e tudo mais, por causa da amplitude que se deu. Quer dizer, não aumentou muito o tamanho da pista, muito pelo contrário, ficou adequado àquilo que já existia, porque você, se fosse aumentar, teria que desapropriar, enfim, não era esse o objetivo. Mas ficou maravilhoso. Eu acho que na parte, eu vou falar aqui, vou dar o meu pitaco, na parte visual, na parte urbanística, ficou excelente. Antônio Carlos, a linha férrea, ela já estava lá. Sim. E aí, olha como é importante a gente reinventar, né? Porque
o VLT está passando no mesmo lugar ali, pelo menos naquele trecho, aonde passava a linha férrea, não é isso? Isso, e agora... por que aquilo era tão feio, rapaz, e agora... Então, eu acho que até nos produtos de embelezamento feminino, eles evoluíram muito, assim como também, também na construção. Aquilo que nós comentávamos anteriormente, eu acho que uma necessidade atendeu durante determinado tempo, uma época, um momento, uma situação onde o número de veículos também eram bem menores. Hoje, Santos tem um desenho, evidentemente, onde existem as artérias, as vias expressas, desenhadas por uma determinada época. Felizmente, nós ainda preservamos esse espaço da Glicério, que nos permite hoje fazer um desenho diferente, onde além de propiciar o deslocamento de uma maneira segura, tranquila e até para atender a necessidade da nossa situação atual, que é, na verdade, de sair de casa para trabalhar sem necessariamente pegar o carro. Que é o grande sonho, né? Que é o grande sonho de todo mundo, de se deslocar, ou a gente ter a humildade de repente, ir de bicicleta, como acontece em muitos países da Europa, não é? Onde eles já viabilizaram esses espaços e essa segurança para quem trafega nesses períodos curtos. A cidade é uma cidade pequena, então isso vai ser muito prático. Eu acho que além de dar essa beleza, dar uma plástica muito melhor para a cidade, uma modernidade, ele vem trazer um recurso de mobilidade incrível. Eu acho fantástico e quanto mais modernos, vias elevadas ou não, subterrâneas, enfim. Eu sou, evidentemente, adepto à modernidade para que a gente traga conforto, que é qual é o objetivo. E a gente consegue colocar aqui indiscutivelmente que teve uma valorização dos imóveis daquela região. A gente pode considerar isso? O que vocês acham? Eu vou até lembrar um exemplo que a gente vê, inclusive, de jornal. Próximo de... Expressos, lá? Os expressos que vão para São Paulo. Perto da linha do ônibus que vai para São Paulo. Isso é um facilitador. Perfeito. Então, o fato de você estar próximo do VLT, isso também, evidentemente, é um argumento a mais de venda, sem dúvida. E valoriza, indiscutivelmente, em termos urbanísticos também, tirar aquela visão mais ampla, tudo aquilo, mais bonito o lugar, também? Com certeza, com certeza. A gente vê isso a exemplo de outros países que já vivem essa verdade há muito mais tempo que a gente e que, quando a gente vai visitar, a gente se encanta com essa modernidade. A gente vê em países da Europa de modo geral, e isso traz, sem dúvida, um valor, agrega um valor para a nossa cidade, na qualidade de vida, e Santos tem mais que fazer por isso, porque está aí se mostrando sempre no topo aí da qualidade. Né? Mas, amigos, nem tudo são flores. Nós estamos falando da Francisco Glicério para São Vicente, para o lado da Zé Menino. E para o lado do centro, o que você acha, Rubens? O que nós vamos acontecer lá, hein? Eu acho que, veja, se for mantida a mesma lógica que foi implantada ali naquele pedaço, logicamente que a gente não vai ter o mesmo impacto, porque ali a Campos Melo parece que a via eleita e depois a volta pela Constituição, você já não tem tantos espaços para você amplificar, para fazer um desenho diferente, ou uma coisa nesse sentido urbanístico. Lógico que vai melhorar bastante a questão daquele que usa o transporte público, que é para isso também que é feito, foi feito o VLT, o projeto é esse. Eu acredito ali naquele pedaço, não vai ter outro lugar. Se você for a São Vicente, só para fazer uma comparação, embora o VLT tenha melhorado sim, ficado mais bonito, aquele pedaço ali que passa pela Monteiro Lobato, Quintino Bocaiúva, que são aquelas vias onde passa, melhorou muito urbanisticamente, ficou mais bonito, não chegou aos pés, e aí me desculpe os vicentinos, a Francisco Glicério. Como não vai acontecer, no meu modo de ver, posso ser surpreendido também, e espero que seja, não vai ser o mesmo impacto da Campos Melo, nem da Constituição, por conta da composição dos imóveis que ali tem. Certo. Que não vai dar aquela possibilidade de um visual diferente, de você fazer... O Antônio Carlos pensa do mesmo jeito? Eu até me remeto a experiências anteriores que nós já tivemos. Hoje, evidentemente, quem conhece São Paulo sabe que aquele elevado
que eles apelidaram por Minhocão, ele foi de uma utilidade, foi de um uso fantástico durante muitos anos, ao mesmo tempo em que trouxe um desconforto e oposto ao que está acontecendo no VLT, a questão da valorização. Na época houve uma desvalorização dos imóveis que estavam ao redor, ao entorno dessa via, que em alguns momentos ela passava muito próximo da janela das pessoas. Na janela. Ganharam um viaduto na janela. Isso aconteceu recentemente em uma cidade do interior, onde foi feita uma ponte, e essa ponte atravessa exatamente, quase que fica do lado de uma casa. Então, tem que haver muito critério com relação a isso, para que a gente não provoque uma situação onde você vai estar constrangendo, evidentemente, já um espaço ocupado. Por pior que ele possa estar, em termos de conservação, de aparência, por ser constituído de imóveis muito antigos e sem, digamos assim, sem cuidado, a gente tem que tomar muita preocupação com relação a isso, para que não haja uma invasão no espaço privado das pessoas, porque a gente não pode ter um veículo daquela natureza transitando a 1,5 metro da tua janela. É uma coisa meio complicada. Hoje então seria inconcebível fazer. Pois é. Por isso que eu digo, tem que haver muito critério na escolha das rotas, dos destinos, tem que, se for o caso... Desapropriação. A gente sabe que existe uma cultura aí que a gente está atravessando para poder fazer o túnel submerso lá para o Guarujá, está esbarrando numa questão de desapropriação por conta de bairros que já existem, que as pessoas não querem perder as suas características, não querem perder aquilo que tem, até porque também a gente sabe que, infelizmente, o Estado, quando vai partir para uma desapropriação, infelizmente, ele não dá o recurso de mercado. Não. Ele paga pelo valor venal, que a gente sabe que é e aí um tributo, tem que ficar brigando anos e anos. Né? E a pessoa perde até a sua moradia. Isso é meio complicado. Exatamente. É um caso social que tem que ser estudado muito bem pensado. Talvez até modificada a legislação. Exatamente. Para isso, se for necessário. Se você vai tirar alguém do seu aspecto cultural, qual é o valor disso? Isso. Exatamente. Nós vamos ter que fazer um intervalozinho, vou fazer um break. Eu espero que esse túnel saia ainda e esteja vivo. Mas eu já volto, daqui a pouco a gente volta. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Participe conosco todos os domingos, 8 horas da manhã, pela TV Com, Missa em Seu Lar. Momento de fé, de amor, de esperança. Palavra de Deus que quer entrar em sua vida, em sua casa. Todos os domingos, 8 horas da manhã, pela sua TV Com, a TV da comunicação para a verdade e a paz. Missa em Seu Lar. Apoio Visão Laser. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou. As pessoas mudaram. O mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você.
Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio aqui na TV com Canal 11 da NET. Falamos no primeiro bloco do VLT, dessa questão urbanística, do que está sendo bom para a nossa cidade, sem dúvida está, vai continuar. Mas também quero falar lá na ponta da praia agora, do túnel. Esse túnel sai, esse túnel não sai, era melhor uma ponte, imagina uma ponte móvel, não dá, né? Ponte móvel com o volume do nosso cais, é impressionante como tem navio que entra e sai do nosso porto, e a né? a fila não só virtual, mas a fila física, se você for olhar ali a barra, você vai ver aquela quantidade de navios, e o pessoal do marítimo, não está errado, a cada minuto parado, é muito dólar. Isso, E recentemente, Rubens, por curiosidade, eu recebi uma visita de pessoas que não tinham vindo a Santos ainda, né? Estavam fora. E me questionavam assim, que cidade é aquela que está lá no fundo? Porque o número de navios esperando, né, no estuário para poder entrar, não é? É tão grande. Uma luminosidade, né? Que parece dar a impressão realmente de uma cidade. Então, indiscutivelmente, o nosso porto tem um grande volume. Mas e aí? Como é que nós vamos ficar passando para o lado do Guarujá, para o lado de Santos? Antônio Carlos, você como um arquiteto, você sonha com ponte ou sonha com túnel? Eu provavelmente sonharia com uma ponte. Eu ia pensar em alguma coisa marcante para a cidade, que definisse efetivamente, que nos trouxesse mais um marco do que propriamente o túnel. Eu acho que existe solução a nível de engenharia e mesmo a nível de arquitetura, em qualquer dos caminhos que a gente corra. Eu acho que o túnel, onde se definiu, ele provocou uma situação de incompatibilidade com a área que já invade uma área residencial. É um impacto social muito grande. A ponte, eu acho que se escolhesse muito bem o caminho, ela poderia estar intervindo, ou iniciando na área do cais, da Lemoa, e alcançar a altura necessária para o nosso continente, lá para o Guarujá. Eu acho que daria uma situação muito mais plástica, uma beleza melhor. Eu acho que isso ia resolver o nosso problema. Mas é tudo, como a gente vinha conversando anteriormente, é uma questão política, uma questão econômica, social, enfim. Tudo isso já vem sendo estudado há muitos anos. E se não foi, evidentemente, ainda realizado, é por conta dessas dificuldades que a gente sabe que tem. Porque a cada grupo de políticas que a gente adota... Mas a dificuldade não é tão técnica, não, né? Eu diria que não. Eu acho que, tecnicamente, hoje em dia nós temos soluções para qualquer nível de dificuldade. E a gente sempre verifica exemplos de fora, né? Por exemplo... Uma questão que poderia ser pensada, eu sei que a questão financeira, política e até mesmo social, elas influenciam nessas decisões. Mas, por exemplo, tem um porto na China que ele fica a 4 quilômetros da costa. E o volume é muito maior que o de Santos, o volume de carga. Certo. Em vez de fazer aquela fila lá, por que não fazem lá um projeto que daí você tiraria bastante volume daqui de dentro da cidade, no sentido, não a carga continuaria vindo para Santos. Sim. E compartilhando com Guarujá, até mesmo com São Vicente, porque poderia se fazer um projeto nesse sentido. Eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, simplesmente é uma ideia que eu vi lá na internet, que eu vi nas reportagens, e que aquilo funciona. E é uma maneira menos impactante para dentro da cidade, não sei, aí teria que fazer outros estudos, porque daí você, com a ideia da ponte levadiça, daria muito mais certo. Seria mais barato, por exemplo. Pois é. Porque o espaço é curto e não teria desapropriações. Entendi. Lógico, teria que avaliar uma situação técnica. Eu posso estar falando uma bobagem aqui, mas eu sou só advogado, viu, gente? Cuidado. Então, só uma sugestão para mostrar que existem outras alternativas. Na saída de um túnel, vai ter pedágio? Provavelmente, porque infelizmente no nosso país as coisas só funcionam quando tem tarifa. E vamos transferir isso para a mão da iniciativa privada? Provavelmente. Como sempre, né? E a manutenção disso também por conta deles? Porque infelizmente o Estado brasileiro, e aí eu falo Estado em amplo sentido, desde a União até o município, nós temos a incompetência paquidérmica. Eu explico. Na verdade, a gente tem várias competências legais imbricadas umas com as outras e aí ninguém fiscaliza nada.
é sua responsabilidade. Não, é sua. Não, é minha, é sua. É isso aí. E aí não acontece nada, a iniciativa privada usa até quando pode, porque vai pegando a desorganização do governo e aproveita, mas não é só a organização empresarial, é também o lado negro da sociedade. Ela tem uma concessão, né? Se ela tem uma concessão... Não, a concessão eu acho que é a solução que a gente acabou encontrando, porque, querendo ou não, nós pagamos um pedágio aqui na nossa região mais caro por tamanho de percurso. Perfeito. Né? Porém, muito raramente você vê algum problema nas vias. Salvo quando ele não quer jogar para segurança pública o problema de pedras que caem no para-brisa do seu carro. Né? Com certeza, né? Aí a minha visão já é completamente diferente, né? Mas nós vamos ter um programa só para falar de ecovias. O governo, a gente paga para que o governo se mantenha. Ele mantém uma estrutura tão grande que seria uma estrutura suficiente para executar e não meramente para fiscalizar o que eles não fiscalizam. Ou seja, a gente está pagando duas vezes, né? Sim. A gente paga para um grupo de pessoas, que é o nosso Estado, um grupo muito grande, paga-se muito bem para que eles fiscalizem alguma coisa que poderia ser feito por eles próprios. E não contratar terceiros. Eu não sou inimigo da empresa privada, do crescimento, ou da concessão, ou disso, daquilo, mas... agora, ter a estrutura que nós tínhamos, eu sou da época em que existia a Secretaria de Obras aqui em Santos, e quem fazia as obras públicas era a Prefeitura. E certamente isso ia ficar muito mais barato para a gente. Certo. Não é? Porque a gente pagar para alguém que vai ter um lucro, esse lucro ficaria no próprio Estado. Então, o nosso problema, ele acaba se esvairando por outros caminhos que está relacionado à política, à economia, e que, infelizmente, acaba tornando o Brasil um país muito caro. Hoje a gente, com o que se faz aqui, para se fazer um UPA aqui, provavelmente em outro país se fazem 4, 5. Sim. Pelo mesmo, para ter a mesma coisa. Problema de gestão, né, Antônio Carlos? Porque, veja, vamos falar da área da saúde, você falou do UPA, você paga, o trabalhador paga desde o momento que ele ingressa formalmente no mercado de trabalho, o INSS. Mas para ele ser atendido mesmo, e ter um atendimento razoável, ele tem que ter o plano de saúde. Então, não é verdade? Claro, essa transferência que o Estado faz para o particular... Mas você continua pagando o INSS. Exatamente. Há uma transferência que o Estado faz, né? O Estado transfere a sua obrigação constitucional, inclusive, porque você tem lá garantido na Constituição, que é o direito à saúde, o Estado de promover isso. Então, por isso que aí depois você vê uma série de medidas judiciais requerendo remédios, vagas, tratamentos e coisa dessa natureza. Transfere ao particular, que é o plano de saúde, que por sua vez não pode se queixar, porque assumiu para si e não trabalha de graça. Ganha, e não ganha pouco. E se tem seus problemas, que vá lá junto com a ANS para poder resolvê-los. Mas quando a gente... Ou sai do mercado. Né? Exato, sai do mercado. Mas enquanto está lá, tem que... E outra, tem o judiciário para minimizar esses efeitos negativos ainda, e é o caminho único. Mas eu queria também tratar do seguinte, vocês acham que Santos está conseguindo afastar o colapso no trânsito com essas medidas de estacionamentos nos canais, em horários permitidos, não permitidos? Foi uma boa solução? O que você acha, Rubens? Olha, eu acho que deu fluidez para o trânsito, você consegue ter menos congestionamentos, né, menos situações desse tipo, porém, há necessidade de alternativas, ou melhor dizendo, há necessidade do poder público vir a público e dizer assim, queremos que o santista e os eventuais usuários do sistema público de transporte tenham essa prioridade, usem esse tipo de transporte. Perfeito. E para isso eu tenho que ter qualidade, eu tenho que ter vias descongestionadas, mas eu também tenho que ter, dar ao cidadão a possibilidade daquele que não quer usar o transporte coletivo. Então, eu acho interessante isso, sabe por quê, Antônio Carlos? Que é interessante, né? Quer dizer o quê? Eles criaram um meio da fluidez, ninguém para.
Você só pode ficar andando com o carro, porque lugar para estacionar você não tem. É. E aí, faz como? E o tombamento daqueles canais? Nunca mais vão mexer nisso? Exatamente. Eu estava aqui refletindo exatamente sobre isso. Nós falamos há pouco o que ganhou de beleza plástica a Francisco Glicério, Isso, com a mudança. com todo o seu paisagismo, com uma parte verde que vem junto com o VLT, não é só concreto. O porquê de não intervirmos nas grandes vias de escoamento? Você tem todos os canais, e os canais são absolutamente, são santistas porque tem a sua muretinha padronizada. Mantém a muretinha? Qual que é o problema? Sim, não, mas eu digo, por que não cobrir o canal? Por que não transformar aquilo ali, passar o VLT por cima do canal? Em Arcos ele seria uma via expressa por cima dos canais. Nós não precisaríamos nem abrir os canais. Nem fechar, perdão. E isso, esse romantismo de se perder a história, você acha que perde a história? Não, eu acho muito pelo contrário. Também. Eu acho que a história se moderniza, ela caminha com o tempo. A gente não pode esquecer para que foram feitos os canais, né? Pois é. Sim. Qual foi o propósito? Não foi Luiz? feito para ser beleza, foi Não. feito para ser Não, habitável. Exato. Para poder se Né? habitar. É Exato. uma rede de escoamento que você não precisa nem fechar. Você pode trabalhar, usa a Eu acho parte que às vezes aérea. tem um contrassenso, né? Nós vamos envelhecendo, a gente fica procurando meios de se tornar mais novo, e aí o que a gente vê velho permanece, os caras querem que continue, né? Não, só para falar de tombamentos, lembre-se daquela questão dos chalés. Sim. Que aí o órgão estadual descobriu que não era aquela quantidade. Que tem muitos que já estão descaracterizados. Então, Começaram a rever, né? sabe, há necessidade de um estudo. Deixar para os técnicos olharem isso, mas assim, conversar com a população. Pra O que começar. nós precisamos? Precisamos de iniciativa para modernizar. Nosso programa terminou. Rubens, suas considerações finais e... Vamos acabar com o tombamento dos canais? Não, eu acredito que é uma necessidade a discussão, porque do jeito que anda a nossa cidade, em alguns momentos ela fica a mobilidade completamente comprometida. Perfeitamente. E acho que teria que fazer um programa só sobre isso, Só sobre só sobre tombamento. mobilidade. Exatamente. O que você acha, Antônio Carlos, suas considerações Então, finais? é exatamente isso, porque a gente precisa enxergar Santos com as necessidades de hoje e não enxergar Santos com as necessidades de 100 anos. O bonde veio, é interessante, é um tópico de turismo, etc., mas ele não pode ser entendido hoje como um meio de transporte. Não ele pode. É um romantismo Entende? bacana. Exatamente. É. Então, há de se pensar que temos que ter uma Santos preparada para a atualidade. Senão a gente vai colapsar em todos os Certamente. sentidos. Hoje uma alternativa de trânsito, a gente tira aqui, não estaciona, dá mais fluidez, etc., mas isso aqui tudo são soluções a curto prazo, daqui a pouco a demanda aumenta. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou completamente a favor de dar uma mudada naqueles canais lá. Já me posiciono mesmo, porque é assim que eu penso. Eu acho que essa modernidade vai trazer muito benefício para a cidade de Santos. Mas, como disse o Rubens, muito mais precavido do que eu. Vamos estudar, vamos trazer os especialistas para isso. Gente, obrigado, viu, por ter participado conosco mais uma vez no nosso programa. Nós estaremos de volta na próxima edição. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade. Viver em condomínio. Apoio. Sicom. A mão amiga no momento certo.